E voltamos com E-Cultura. E agora vamos falar com a professora Gabriele de Redação, para ela nos explicar um pouco melhor como fazer essa parte tão importante da prova. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Agora nós estamos na aula de redação e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. Ele tem 3 partes primordiais que você não deve esquecer, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nada mais é do que a abertura do texto. Então você precisa contextualizar o tema e apresentar argumentos que serão apresentados posteriormente ao longo do desenvolvimento. E tem que deixar bem claro qual que é o tema abordado no texto para o corretor da redação e qual é sua tese, ou seja, seu ponto de vista. Na introdução, você deve deixar mais ou menos entre umas 5 ou 6 linhas, beleza? No desenvolvimento é onde você vai precisar desenvolver o tema proposto pelo Enem e convencer o leitor dos seus posicionamentos. Mas lembrem, galerinha, que é essencial defender coerentemente cada ideia, que o leitor ele consiga entender bem qual que é o seu desenvolvimento, tá? Outra coisa, desenvolvimento. Quantas linhas precisa? Mais ou menos umas 7 linhas. Ai, mas prof, como é que eu posso desenvolver para ficar com bons argumentos? Para desenvolver argumentos que seja bem legal, use citações de autoridades. Isso deixa seu texto, seu argumento muito forte, mas cuidado com o uso de citações, tá? Não vai colocar uma citação que não tem nada a ver com o tema, então cuida bem disso, tá bom? Na conclusão, você vai sintetizar as ideias expostas, reafirmando o tema e fazendo observações finais. Não esqueça de propor intervenções, dar ideias de como esse problema pode ser resolvido. Prof, quantas linhas tem que ter a minha conclusão? Sua conclusão deve ter mais ou menos umas 5 linhas. Não pode ferir os direitos humanos. Não use gírias ou ditados populares. Planeje bem seu texto. Leia a proposta com muita atenção. Sublinhe as palavras-chave, que isso vai te ajudar durante a sua redação. E para entendermos o que é pressuposto e subentendido, vou chamar a professora Morgana de português. Olá pessoinhas, tudo beleza? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre pressuposto e subentendido. O pressuposto vem antes de algo que está acontecendo, vem da ideia de previamente algo. Já o subentendido, ele está dentro da ideia do texto, mas não está expresso diretamente. E eu posso dizer que ele é subjetivo, vai estar subjetivamente dentro daquela informação. E eles podem existir separadamente e junto um do outro. E você, Mogi, pode nos dar alguns exemplos? Claro que sim. Primeiramente, quando tu vai querer expressar algo de uma maneira explícita, não tem pressuposto. O pressuposto é sempre uma ideia de maneira implícita. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O carro do Felipe parou de dar problemas. A ideia que está implícita, o pressuposto no caso, é que antes o carro dava problema e agora ele não dá mais. Então, o pressuposto é essa informação implícita. Ele sempre tem um marcador, uma palavra ou alguma expressão que marca a preposição. No exemplo anterior, o verbo parar é o marcador. Já o subentendido é diferente do pressuposto, mas também é uma ideia implícita. Mas não existe uma palavra-chave, um marcador para você perceber. A dedução é feita subjetiva. Um exemplo para vocês entenderem melhor é se eu digo assim: Felipe, vamos no cinema? E ele vai me responder: mas tá chovendo. Eu vou deduzir que ele não tá a fim de ir no cinema porque tá chovendo. Então, o subentendido é o que eu vou deduzir que ele tá falando, o que vocês estão falando no caso. E vamos voltar a falar com a Prof. Gabi para nos mostrar como isso acontece em uma redação. Eu trouxe aqui uma redação de um aluno para a gente analisar como é a estrutura e como é essa redação. Então, eu vou explicar um resumo dessa redação. O tema é as mudanças no mercado de trabalho no mundo globalizado. O aluno, o que ele traz? Ele traz, então, na introdução, o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E ele explica como era nessa sociedade a relação do trabalho. Já no desenvolvimento, o aluno ele fala que com a grande utilização da internet contribuiu para a relação de trabalho e um trabalho mais diversificado. No
segundo parágrafo do desenvolvimento, ele traz a questão da revolução técnico-científico-informacional, ou seja, é a terceira revolução industrial, e fala como esses avanços aconteceram e contribuíram para as relações de trabalho. Na conclusão, ele propõe uma melhoria na educação. Ele deixou um pressuposto no segundo parágrafo que a industrialização provocou todo o êxodo rural e todo o caos, como ele disse, ele usou uma palavrinha caos na sociedade. Na verdade, não tem dados que comprovam que realmente aconteceu isso. Então você deve tomar cuidado com pressupostos e subentendidos, galera. Prof, mas qual que é o problema de usar pressuposto e subentendido? O problema é que o seu argumento fica muito frágil e o corretor, ele pode entender alguma coisa que não era o que você queria escrever. Então tome bastante cuidado com isso. E o que aprendemos hoje? Aprendemos como fazer uma redação nota 1000 e o que é pressuposto subentendido. Além disso, esses conceitos vão te ajudar a fazer a parte de linguagens da prova. E no próximo bloco, iremos falar com a professora Morgana novamente para nos explicar o que é coesão textual. Redação. Introduz e desenvolve. Na conclusão se resolve. Escreva a tese, contextualiza tudo. Escolha um lado, sai de cima do muro. Não vem com essa de frase muito longa. Desenvolve, constrói argumentos. Escreva sempre bons exemplos. Não se esqueça do tópico frasão. Redação. Introduz e desenvolve. Na conclusão se resolve. Tá no fim, quase na última linha. Conclusão tem que estar amarradinha. Intervenção com a proposta afinadinha. Se a autoridade falou sem problema, cite a fonte, não fuja do tema. Pressuposto subentendido você deve evitar. Com goma e fiz a proposta certa. Passe a limpo, rascunho e não espera. Concluiu, veio 1000 horas essa.